Ele não usava violência. Em vez disso, ele usava a manipulação social. Olá pessoal, meu nome é Glaucielen, sou psicóloga, neuropsicóloga e hoje eu vou apresentar um dos casos mais emblemáticos. Eu reúno neuropsicologia, ciência, cérebro, mentes criminosas e se você gosta desse conteúdo, segue, deixa seus comentários, deixa seu like, comenta qual casos criminais você gostaria que eu analisasse. E nós não vamos falar somente do crime, vamos falar sobre como analisarmos pessoas com esses tipos de perfil. Ele era atraente, charmoso, estudava psicologia, direito, era culto, sabia falar muito bem, era gentil, era carinhoso. Ted Bundy nasceu em 1946. Ele nasceu em uma instituição de mães solteiras em Vermont. 1946, anos 40, ser grávida, mãe solteira, carregava uma forte estigma social. Foi nesse útero que Ted Bundy nasceu. Assim que ele nasceu, ele foi enviado para os avós. Até os 10, 14 anos, ele acreditava que os avós eram os pais biológicos dele e a mãe biológica era a irmã dele. Quando Ted Bundy descobriu a verdade que os avós eram avós e não pais, que a mãe Eleanor não era irmã, mãe biológica, o mundo interno dele entrou em colapso. Para um cérebro de um adolescente descobrir que essa realidade foi toda maquiada, para ele foi uma ruptura interna muito grande. Ser mãe solteira nos anos 40 nos Estados Unidos significava um escândalo moral. Mãe de Ted, Elizabeth, ficou isolada numa instituição, sentindo vergonha, constrangimento e profunda rejeição familiar. O pai de Bundy sempre foi uma incógnita. A identidade dele nunca foi confirmada com certeza. Havia algumas especulações de que ele era um fuzileiro naval, mas nada comprovado. O que deve ter acontecido com o cérebro de Ted Bundy nesse momento da gestação, considerando tudo que a mãe dele estava vivenciando? Inundação de cortisol, que é o hormônio do estresse. A mãe de Ted, Elizabeth, estava vivenciando um momento de muita vergonha, constrangimento, rejeição familiar. A ansiedade e estresse vivido pela mãe alcançou altos níveis de cortisol. Cortisol e adrenalina cruzaram a barreira placentária. Ted Bundy ainda era um feto. O cérebro ainda em desenvolvimento, descobrindo essa ruptura de pais, de família que era para ser seguro a ele, começa então a desregular. As pessoas mais próximas a ele, que deveria dar um ambiente seguro, foi a fonte de mentira e enganação. Essa descoberta então gerou uma humilhação narcisista. O cérebro de Bundy, que já possuía uma predisposição biológica, ele concluiu que se o mundo e a própria família o enganou, ele não devia lealdade, empatia a ninguém. Mas olha, atenção, nem todas as crianças que nasceram nesse ambiente vão se tornar psicopata ou, como o DSM-5TR diz, personalidade antissocial. Milhões de crianças passam por uma gestação estressante, abandonos terríveis, fraudes familiares e traumas graves, não se tornam psicopatas e podem ser muito sensíveis e usam talvez a superação do trauma como mola propulsora. A ausência biológica e a falta de empatia e do medo têm uma origem neurobiológica e genética muito forte. Então, é um transtorno multifatorial. Um indivíduo que nasce com pouco medo, com falta de empatia,
mas cresce em um ambiente seguro, com afetos estruturados. Pode se tornar um executivo corporativo agressivo, por exemplo, ou um cirurgião frio, focado, ou um atleta de esportes radicais. Já se essa mesma biologia for combinado com um ambiente caótico, falta de regras, falta de carinho e mentiras, o resultado pode ser um predador como Ted Bundy. Mas atenção, tá? Nem todas as pessoas que vão para esporte radical, que são cirurgiões, que vão para empresas corporativas, têm essa biologia, tá? Eu tô dando um exemplo que nem sempre esses caminhos vai sugerir um psicopata, né? Que hoje falamos sobre personalidade antissocial. Mas o que aconteceu com Ted Bundy chamamos na neuropsicologia de a tempestade perfeita. Ele já trazia uma vulnerabilidade biológica e genética profunda, uma incapacidade natural de sentir medo e empatia. E essa biologia dele encontrou um ambiente favorável para estimular o pior lado dele. O ambiente não criou a psicopatia do nada, somente foi um gatilho, uma pólvora ali para que surgisse aí um predador como Ted Bundy. Mas houve sinais de alerta precoce desde a infância. Uma tia de Bundy relata que ele tinha 3 anos e ela estava tirando um cochilo. Quando ela acordou, Ted Bundy, com apenas 3 anos, tinha colocado facas de cozinha ao redor dela e ficava ali observando. Então, um baita sinal de que algo não estava certo. Vizinhos relataram, ele ainda criança, ele amava pegar animais de rua e maltratar, e alguns pequenos roedores também. Os professores relatavam que ele era descrito como uma criança tímida, reservada, não conseguia se conectar verdadeiramente com ninguém. Ele se aproximava só para aprender como agir e não para se interagir ou se conectar. A psicopatia, ela não é diagnosticada na infância e na adolescência. A gente faz um diagnóstico de transtorno de conduta, certo? Então, ele, baseado aí nesses indícios, ele tinha um transtorno de conduta. Então, é a partir dos 18 anos que podemos diagnosticar a personalidade antissocial, que é a psicopatia. Por quê? O cérebro ainda está em desenvolvimento. A adolescência de Ted começou ainda mais a trazer sinais. Estava ali cristalizando para que na vida adulta ele pudesse cometer tantos crimes hediondos. Na adolescência, ele começou a invadir propriedades, roubos impulsivos, considerando aí um transtorno de conduta. Ele começou a invadir casas, lojas à noite, furtar. Ele furtava coisas muito aleatórias, roupas de marca, carne, roupas de esqui. Para ele, isso era um prazer de risco. Ele tinha aquela sensação de prazer de estar enganando o sistema sem ser pego, ativando ali o circuito de recompensa. E esses transtornos de conduta, esses comportamentos começaram a evoluir. Ele começou a ser um voyeur, né? Um voyeurista. Ele andava à noite nas ruas e começava a observar casas das mulheres que se trocavam ali, e ele adorava ver essas mulheres, e ele colocou ali, então associou o ato de invadir privacidade e transformou como uma recompensa prazerosa sexual. Foi nessa época que o cérebro de Ted associou o risco, o segredo do outro como gratificação, como um prazer. Ele começou, então, a adquirir pornografias violentas e histórias policiais. Então, o foco dele foi também
se tornar um leitor assíduo com leituras de crimes reais. E o que ele mais gostava de ler era mulheres que eram violentadas, amarradas, submissas à violência. Ele usava essas imagens para sofisticar as suas fantasias masturbatórias. Nessa época, ainda na adolescência, ele começou a se isolar socialmente e ele gostava de estudar as pessoas. Embora ele tivesse boas notas, praticava esportes como esqui, ele era descrito como alguém sem amigos íntimos, com grandes dificuldades de manter conversas espontâneas, conversas de interação. Mais tarde, o próprio Bud falava que imitava os colegas que tinha popularidade, que tinha um nível social melhor, para aprender como um jovem normal deveria se comportar. Assim, ele foi aperfeiçoando como interagir com os outros, aperfeiçoando a teoria da mente cognitiva. Ted Bundy, na adolescência, não tinha habilidade social, então ele olhava e aprendia. Simplesmente ele copiava os outros, que ele considerava que tivesse uma interação boa, principalmente os alunos da escola dele, que era popular, que sabia ter essa interação natural, espontânea. Bud começou a desenvolver uma forte obsessão por status, roupas elegantes, carros. Ele sentia uma profunda vergonha da origem humilde da família e principalmente do padrasto. Então ele começou a alimentar uma postura narcisista e ele começou a se aproximar mais dos colegas ali que tinham um nível social melhor, não para ser amigos, só para imitá-los. Ele se posicionava como um eu sou superior. Eu não tenho o dinheiro deles ainda, mas eu sou muito superior a cada um que está aqui. Esse era o narcisismo dele. Como eu disse para você, pela psiquiatria, os padrões de quebras de regras têm que começar antes dos 15 anos, que seria considerado transtorno de conduta. Atualmente, DSM-5-TR se fala em personalidade antissocial, que é considerado a psicopatia. Durante a infância e adolescência, o córtex pré-frontal atrás da sua testa, ele é responsável pela moral, pela organização, e a ciência ainda diz que é uma imaturidade, por isso que nenhum adolescente é diagnosticado com um transtorno antissocial chamado psicopatia. Mas sim, antes dos 15 anos ali já tem indícios, transtornos de conduta. Agora, Ted cresceu. Ele tem 24 anos. E em janeiro de 1974, o primeiro ataque comprovado. Bud invadiu o quarto Karen Spark, uma estudante universitária de 18 anos. Ele espancou violentamente com uma barra de ferro e a violentou. Por um milagre, Karen sobreviveu, mas sofreu danos cerebrais permanentes e não se lembrava do ataque. 1 de fevereiro de 1974, o primeiro homicídio confirmado. Ele invadiu o quarto da estudante Linda, de 21 anos, deixou-a inconsciente, cobriu, levou-a ao seu carro. Os restos mortais de Linda só foi encontrado 1 ano depois numa montanha isolada. Imagina a família dessas moças, né? E Ted Bundy já tem modus operandi, o padrão de crime. Tem muita conexão quando ele foi rejeitado pela primeira namorada lá na faculdade. Por quê? Eu vou te explicar. Ele foi rejeitado por essa namorada era de uma classe alta, e cada ataque dessas moças que era semelhante à moça que a rejeitou, era como se ele estivesse vingando isso.
As características físicas das moças que ele atacava era muito parecida com as características físicas dessa ex-namorada. Mulheres jovens entre 15 a 25 anos, brancas, bonitas e de cabelos escuros, longos e repartido no meio, e era cabelos longos. E também ele escolhia vítimas que tinham padrão social alto, consideradas boas moças. Diferente dos outros criminosos que eram psicóticos e impulsivos, Ted Bundy era extremamente funcional. Como eu disse para você, ele era charmoso, falava bem, era gentil, estudante, culto. Então ele aproximava dessas moças em plena luz do dia. Ele usava um gesso falso e pedia ajuda dessas moças. Ironicamente, pessoas boas, pessoas empáticas eram vítimas dele. Então, longe de qualquer suspeita, né? E o porte físico dele, vamos dizer, a skin dele era, assim, longe de qualquer suspeita. E as pessoas ajudavam, né? Ele tinha um Fusca bege, tava com gesso falso e pedia ajuda. Olha, você pode me ajudar? E como essas moças eram, né, ensinadas ali a ser gentil com todos, ele aproveitava essa vulnerabilidade para ter o domínio total delas, né? O psicopata, ele gosta de estar no controle. Além dele ser um psicopata, ele era um narcisista, né? Então as moças chegavam perto, o banco ali já estava preparado para jogá-las e ele batia ali na cabeça, deixando a inconsciente, e levava essas moças, né, para a floresta. Posteriormente, ele completava a necrofilia, porque a pessoa viva, ela tem vontades próprias, elas têm desejos, e a pessoa morta, ela é, né, algo inanimado. Então, aonde ele se sentia superior e ele possuía completamente aquelas vítimas que já era só o corpo, porque elas já estavam mortas, completando então a sua fantasia sadista. Bundy ficava horas com aquele corpo. Ele maquiava, lavava os cabelos, arrumava as unhas dela, encenando uma relação romântica bizarra. Então ele cuidava daquele corpo de forma muito sensível. E depois praticava atos necrofílicos, que é a relação sexual com aquela pessoa morta. E todo psicopata também tem os seus troféus. Ele levava a cabeça dessas vítimas para seu apartamento em Seattle. O fato dele levar esses troféus no seu apartamento ativa 3 funções cerebrais. A neuropsicologia explica. Primeiro, o sistema de recompensa, a dopamina. Matar gera uma adrenalina absurda. Então, ele olhar aquele troféu, tá? Aquele troféu dele, fazia ele relembrar aquela fantasia ali, onírica, né? Pensamento de que ele poderia sentir novamente como foi que ele alcançou isso. Então, ele olhando aqueles troféus, tá? Entre aspas, ele consegue relembrar com detalhes, trazendo aquela dopamina de volta. O cérebro dele é extremamente incapaz de sentir empatia, sensibilidade, mas ele gosta do prazer, da adrenalina. Então, olhar aquele troféu trazia de volta. Segundo, o controle absoluto. Ted, além de ser psicopata, ele era narcisista. Ele adorava ter posse, domínio total. Então, tendo ali aquele troféu, entre aspas, ele se sentia satisfeito por estar tendo o domínio, controle total daquela vítima. Terceiro,
a maior prova criminadora dele, enquanto ele recebia amigos, namoradas, estava ali. Ele se sentia, então, alimentando a sua superioridade. Isso, em neuropsicologia, chamamos de ancoragem da fantasia. O cérebro de Ted Bundy, psicopata narcisista, faz ele reviver, então, olhando aqueles troféus, tá? Entre aspas. Ele revive com detalhes toda aquela adrenalina, aquela dopamina, o quanto ele se sentia superior. Mas olha aí, numa bobeira dele, porque ele era extremamente estrategista, meticuloso, manipulador, longe de qualquer suspeita, ele já tinha matado dezenas de mulheres e aí ele foi parado no trânsito por um policial rodoviário. Então, por volta de 1h, o policial rodoviário ali achou suspeito um Fusca bege andando devagar com os faróis apagados. Ele estava numa área residencial e tentou fugir. A viatura foi atrás dele. O policial, ao revistar o Fusca, encontrou uma máscara de esqui, picador de gelo, pé de cabra e sacos de lixo. Lógico que eu ia achar muito suspeito, assim, suspeito pra caramba, né? Eu já chamaria outros policiais, eu ia falar, nossa, não quero ver. Mas então o policial prendeu, né, o Ted Bundy e ele se esquivou, falou que estava assistindo um filme no drive-in e estava andando na rua para esparecer. Ele mandou um monte de desculpa esfarrapada, né? Ele nunca imaginou que ia ser parado, né? A polícia levou para a delegacia com a acusação de evasão, evadir da polícia, fugir da polícia. E portar ferramentas muito bizarras de roubo, de invasão. O policial nem imaginava que ele era um serial killer, um psicopata que iria causar sofrimento em muitas pessoas. Ted Bundy então foi fichado, tirou uma foto e foi liberado. E meses depois, Ted Bundy tentou capturar, sequestrar Carol em plena luz do dia, porém Carol conseguiu fugir. E aí ela foi prestar ali a queixa e o policial mostrou, né, daquela ficha que ele fez, mostrou pra ela e ela assim, sem hesitar, falou, é ele mesmo. E isso foi um ponto de partida incrível para procurar ele e achar ele. Mas Ted Bundy, ele era muito arrogante, muito superior, ele achava que nunca ninguém ia achar que ele era um assassino. Porém, Ted Bundy não pode ser subestimado. Nunca subestime Ted Bundy. Ele já tinha estudado psicologia com o objetivo de entender os comportamentos humanos, entender a mente e direito, porque se um dia ele fosse preso, ele ia se autodefender. Porém, aí temos as brechas da lei. Toda lei tem brecha. E com a mente estrategista manipulativa de Ted Bundy, ele conseguiu mais tempo para ele. Ted Bundy, sim, foi condenado ali de 1 ano a 15 anos por conta desse sequestro, porém a lei diz o seguinte: só há crimes quando há provas. E não tinha provas. Ele era muito esperto. Os policiais ficaram revoltados porque tinha convicção real de que ele era o assassino de muitas mulheres. Mas a lei, cheia de brechas, não aceitou só assim uma suposição. Cadê esses corpos? Cadê as provas físicas? Lógico que Ted Bundy não ia mostrar, né? Ele se fez ali de coitadinho, manipulador. Então, mas antes de ser liberado, ele
tinha que passar pelo processo judicial e ali à frente do juiz. E ele era muito manipulador, ele pensou isso muito antes, por isso que ele fez direito. E ele dispensou os advogados dele e falou para o juiz: eu quero me autodefender. E por causa disso, ele ganhou o privilégio de frequentar as bibliotecas jurídicas sem algemas do tribunal. Cara, o maior serial killer e recebendo privilégios. A mente de Ted Bundy, ele procurava brechas. As brechas da segurança viraria oportunidades para ele fugir. E aí, na primeira audiência, ele ali, em alerta em tudo. Os policiais naquela época, anos 70, eles fumavam ali em meio ao serviço. E aí os policiais saíram para fumar. Foi a oportunidade de Ted Bundy. O que ele fez? Ted Bundy pulou da janela do segundo andar, em torno de 10 metros. Ele caiu, rolou na grama e fugiu. Porém, ele não tinha a noção geográfica do local. Ele foi para uma floresta, para as montanhas ali, e estava um frio extremo. E ele foi dormindo lá nas cabanas abandonadas. Ele teve uma lesão grave no tornozelo. E ele começou a ficar muito mal, muito fragilizado, E ficou ali 6 dias ali perdido, entre aspas, fugindo, só que ao mesmo tempo ele não tinha noção para onde ele ia, o que ele iria fazer. Então, quando ele não aguentava mais, de tanto frio, de tanta fome, ele roubou um Cadillac ali que estava parado, estacionado, fazendo uma ligação direta com uma chave de fenda para fugir na cidade, para voltar para a cidade. Lembra que o psicopata ele gosta de estar no controle da situação, ele precisa estar entendendo tudo o que está acontecendo. Naquele momento ele desregulou, ele não tinha controle nenhum da situação. E como ele estava realmente colapsando, ele pegou esse Cadillac e começou a andar meio zigue-zagueando na rodovia, ora no acostamento, ora na pista, e mudava as velocidades de forma brusca, chamou a atenção de um policial rodoviário. Eles pensaram que era um motorista embriagado, então pediu para que o carro encostasse. Os policiais, então, ao abordar, eles pensaram ser um homem bêbado, mas jamais ser o Ted Bundy. Ao olhar ali dentro do carro, o Ted Bundy estava irreconhecível. Rosto abatido, cheio de lama, sujo, roupas rasgadas, visivelmente trêmulo e exausto. Enquanto abordava ali, o policial foi verificando a origem desse veículo e descobriu que era um carro roubado. Recentemente, o proprietário já fez ali o boletim e descobriu que o Cadillac era roubado. Ted Bundy não mostrou nenhuma resistência, ele estava exausto fisicamente. Então, o policial o algemou, levou para a delegacia. E aquela noite, a cela foi o melhor lugar para Ted Bundy. Ele dormiu 2 dias seguidos. Porém, ele foi transferido pelas autoridades de Colorado porque aquele sistema ali era muito fraco de segurança. Ele foi transferido para uma cadeia de segurança máxima. Perdeu, pelo amor de Deus, não devia ter nem dado esse privilégio. Ele perdeu o privilégio de andar sem algemas, de ficar olhando as leis no tribunal. Bom, anos 70, gente? Então, era muito, muito frágil as seguranças, Mesmo na segurança máxima, não subestime Ted Bundy. Ted Bundy, ele sempre usava as estratégias.
ele não via os problemas, ele via soluções. Então ele percebeu que o chão era realmente irredutível ali, não iria conseguir passar, as celas, as portas, extremamente difícil de passar, mas o duto era possível. Pessoas estrategistas têm paciência, olha soluções, não os problemas. Então ele passou cerca de 6 meses planejando toda essa rota de fuga. 6 meses. Ele conseguiu uma serra pequenininha, provavelmente aí contrabandeada. E aí outra falha de segurança. Os presidiários tinham rádio. Então ele ligou o rádio da cela, volume máximo, enquanto ele devagarzinho serrava. Ele serrava pacientemente as bordas da iluminária do teto. Gente, o espaço do duto era 30 por 30, tamanho de uma régua. Um homem adulto não conseguiria passar ali. Ó, tamanho de uma régua, 30 por 30. O que ele fez? Ted Bundy parou de comer completamente, perdeu cerca de 15 quilos. E olha como ele é estrategista, ele esperou o ano novo. Por quê? Ano novo existe policiais ali reduzidos, então não teria tantos policiais. E aí ele montou ali a cama dele com travesseiros, lençóis para mostrar que ele estava dormindo. Ele empurrou a luminária, entrou pelo duto e rastejou pelos dutos. Ele saiu exatamente no apartamento do carcereiro-chefe, que estava vazio, porque era noite de ano novo. Ele, não subestime ele. Ele pegou roupas civis, saiu pela porta da frente, pegou um ônibus e um avião para a Flórida. Como nós estamos falando dos anos 70, havia muitas brechas de segurança, mas Ted Bundy, ele era realmente um estrategista. Quando a polícia desconfiou daquela cama e foi verificar que era só lençóis, roupa, travesseiro, isso foi 17 horas depois da evasão, da fuga. Nisso, Ted Bundy já estava a quilômetros de longe dali. Agora imagina, a mente de um psicopata, predador, narcisista estava ali totalmente impulsivo. Ele cometeu o massacre mais horrível da vida dele. Ele estava com fome de sangue, então em janeiro ele inventou um nome ali qualquer, invadiu uma escola de fraternidade, uma instituição de fraternidade. E lógico que era uma instituição de fraternidade feminina da Universidade de Flórida, porque o foco dele sempre foi mulheres. Em apenas 15 minutos, às 3 horas da manhã, as pessoas todas dormindo, ele atacou várias estudantes enquanto elas dormiam, usando um pedaço de madeira como porrete. Margaret, 21 anos, foi espancada, muito espancada, e depois ele a estrangulou. Lisa, 21 anos, atacada brutalmente e violentada. Foi no corpo da Lisa que foi a marca, a prova real. Ele deixou uma mordida profunda no glúteo dela. Outras 2 moças foram atacadas brutalmente, mas elas sobreviveram porque uma outra moça acendeu as luzes e ele fugiu. Alguns quarteirões depois, ele, tomado por esse sangue, por essa vontade de matar, descontrolado total, tomado pela adrenalina, impulsividade, ele invadiu a casa de uma moça e também espancou tão gravemente, tão brutalmente, que os vizinhos ouviram
Porém, ela perdeu, né, permanentemente a audição e ficou ali não conseguindo se equilibrar novamente. Teve muitas sequelas, né, infelizmente. 3 semanas depois, isso é assim, quando a gente fala de uma criança, né, uma menina de 12 anos, lá na escola, mal imagina os pais, né, como deve ter ficado arrasado. Ele roubou uma van, sequestrou essa menina, levou essa menina na floresta, violentou de várias formas e depois a matou. Então não foi algo após a morte, ele violentou ela de forma brutal, né? Então isso é uma coisa que é bem repugnante. Ted Bundy estava descontrolado, não estava tão minucioso. Ele roubou um Fusca bege e estava perambulando ali pela cidade, cerca de 1h da manhã. Um policial ali, rodoviário, fazendo, né, a patrulha ali, desconfiou. Dentro do carro ele carregava várias carteiras das estudantes, identidade falsas e várias carteiras roubadas. O policial David Lee estava ali fazendo a sua ronda e achou estranho aquele carro, mal sabia que era o Ted Bundy, o mais procurado assassino serial killer, na sua frente. O sinal de alerta foi que o carro de Ted Bundy estava saindo devagar de um estacionamento e chamou a atenção do policial Lee. Ele jogou a placa no sistema ali, viu que era um carro roubado. Como aqueles filmes de Hollywood, o policial Lee perseguiu e Ted Bundy saindo em alta velocidade. Só parou porque o Ted Bundy se desequilibrou ali, bateu e parou. O policial Lee estava sozinho, pegou a arma em punho e ordenou: desça do carro, fique com as mãos para trás, com a barriga para baixo. E aí, não subestime Ted Bundy. Ted Bundy não resistiu, não. Uma falsa submissão, ele obedeceu o policial, desceu do carro, pôs as mãos para trás, colocou o corpo no chão. Quando o policial Lee foi algemá-lo, ele deu uma forte rasteira nos 2 pés do policial. Então ali começa a luta corporal e parece que foi aí uma cena de Hollywood. O policial Lee ficava ali segurando a arma, tentando puxar a arma do Ted Bundy. E com a outra mão o policial socava nele. E foi ali que conseguiu. Aí chegou outra viatura e mobilizaram o Ted Bundy. E na delegacia, a postura dele não muda. Superior, manipulador, irônico. Ele se recusou a falar o próprio nome por 36 horas. Nessas 36 horas, ele ironizava os investigadores, os detetives, tudo para chamar atenção, para passar o tempo. Ele só foi desmascarado quando a delegacia enviou o cartão via fax, naquela época era fax, com as impressões digitais lá para a sede do FBI. Então veio a confirmação: aquele homem fugitivo era o top 10 de procurado pelo FBI. Então ele teve 2 grandes julgamentos televisionados pela primeira vez. O ego dele subiu muito. E ali ele se comportava como se ele estivesse apresentando, como se ele fosse um famoso. Ele usava ternos, roupas bem passadas, ele acenava para a mídia, ria, como se ele fosse a pessoa mais ali importante do modo positivo, né? O ego dele estava lá em cima. Mas o ponto de virada, lembra que lá no massacre ele deu uma mordida profunda numa moça? A odontologia provou que a dentição do molde da boca de Ted Bundy
era exatamente de acordo com a mordida. Mas não subestime Ted Bundy. Lá nos anos 60, ele fez uma amizade muito grande com uma colega dele de trabalho, um trabalho antigo. E para ela, ele se apresentou como um homem charmoso, gentil, carinhoso, diplomático. E ela tinha a convicção cega que ele era um homem injustiçado, que ele jamais faria isso. Então, ela começou a defender ele. E ele usou essa oportunidade. Ele aproveitou uma lei antiga da Flórida. Aproveitando a Carole, que era essa colega que acreditava cegamente nele, ele aproveitou essa lei antiga da Flórida que dizia: no meio de um tribunal, em frente ao juiz, se duas pessoas concordassem se casar, esse casamento seria válido. E ainda ele fez uma cena de cinema romântico. Enquanto Carole estava ali como testemunha de defesa, ele aproveitou essa oportunidade e na frente do júri, na frente das câmeras, ele perguntou para Carole: você quer se casar comigo? Ela disse: sim, eu quero. E ele disse então: perante ao júri, perante ao tribunal, meu casamento é válido. E durante visitas íntimas, ele conseguiu engravidar Carole. Nessa época, visitas íntimas eram extremamente proibidas. Porém, tinha os guardas ali que, se vendia por pouco e foi deixando ele ter visitas íntimas. Lembrando que Ted Bundy, ele não era um cara agressivo, ele era encantador, ele sabia conversar, ele se comportava bem. E aí ele teve essas visitas íntimas de Carole e engravidou. Em 1981, nasceu a sua filha biológica. Ironia do destino ou não, o maior matador de mulheres teve uma filha mulher. Porém, ele estava preso e quanto mais tempo passava, mais ele sabia que a execução estava próxima. Pena de morte, cadeira elétrica. Isso deixou apavorado. Os investigadores, com uma forma também de manipulá-lo, disse que poderia ser adiado a execução se ele contasse com detalhes todos os crimes dele. E ele contou com detalhes todos os crimes dele. Quando Carole, a mulher que acreditou cegamente nele, ficou devastada ao descobrir que tudo que ela acreditava ruiu. Que esse homem que ela amava, que esse homem que ela admirava, que esse homem que ela acreditava que nunca iria fazer coisa do tipo, realmente confessou. Então, em 1986, ela divorciou, pegou a filha dela e mudou a identidade da filha, começou a viver em anonimato, porque pensa, os Estados Unidos inteiro sabia desse caso, sabia da Carole, sabia da filha com o Ted, então ela fugiu e ficou no anonimato. Ninguém sabe mais sobre ela. Agora eu quero fazer aqui uma reflexão. Como que Carole acreditou cegamente mesmo vendo muitos fatos, muitas evidências? E quantas mulheres que são casadas, não digo com psicopata, homens comuns, porém muito narcisistas, homens que têm um padrão, vamos dizer, uma skin social muito aceitável, às vezes são até assíduos de igreja, faz o bem. E como que elas acreditam mesmo tendo evidências?
Isso é chamado de a psicologia do engano. E também chamado um fenômeno de hibriostofilia, a atração por pessoas perigosas, por pessoas que podem fazer o mal. Lembrando que Carol acreditava, né, nessa inocência de Ted Bundy, porque ela conheceu ele como um homem charmoso, um homem puro, um homem gentil na mente dela, né? A gente muitas vezes não vê a verdade, a gente vê o que a gente quer ver, né? Então, admitir que ele, mesmo tendo muitas evidências, seria, assim, humilhação para o ego dela, porque a visão dela para as pessoas falhara miseravelmente. O cérebro humano odeia a dissonância cognitiva. E eu vou te explicar o que é dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva é o desconforto psicológico para mudar de ideias. E isso gera para o cérebro muita energia, muito gasto de energia para mudar de ideias. Então, é mais preferível se auto-enganar, convencer que aquilo não é verdade. E aí, né, como o cérebro não gosta de muitos esforços e mudar de opinião é esforço, se prefere ficar ali no auto-engano. E aí a gente se engana dizendo, mas ele não é ruim, ele teve um dia ruim, ele tá estressado, sabe? O cérebro escolhe sempre o melhor caminho, aquele que não vai esgotar, né, sua energia, sua bateria. O cérebro não gosta de esforço, então se escolhe coisas mais fáceis, do tipo se auto-enganar, né? E rejeitar fatos, né? Rejeitar cegamente os fatos. Reestruturar toda a vida, todo um pensamento, gasta muita energia, cansa o cérebro, né? Então, por isso que muitas pessoas se auto-enganam. Para aceitar a realidade, a verdade, a gente vai ter que mudar, se reestruturar totalmente a vida. Então, por isso que muitas pessoas ficam numa relação tóxica, com toda a evidência que aquela relação não é boa, não é saudável, mas é confortável, entre aspas. A gente acha que é confortável. Porque mudar, sair, reestruturar a vida causa muito sofrimento, causa muito cansaço, né? Por isso que as pessoas, a maioria, escolhe o auto-engano e vai, né? Vai levando. Tem uma metáfora de o elefante na sala. É um enorme elefante, está ali na sala, mas todo mundo ignora. Ninguém quer falar disso. Porque se falar disso, causa muito cansaço, tem que retirar ele é grande. Então vai deixando. Como jogar a sujeira por baixo do tapete? Não, ninguém vai ver, tá tudo bem. Mas uma hora essa sujeira vai te causar sofrimento, vai te causar alergia. É basicamente essa metáfora. Então, se você vive um relacionamento que tem evidência que o seu parceiro, a sua parceira está ali, está com evidência claramente, e você se engana, você vai pagar um custo alto, emocionalmente. O nosso cérebro funciona como uma defesa do eu e olhamos como um filtro. Então, se você tem um relacionamento tóxico, você vai guardar os 5 minutos que essa pessoa foi carinhosa com você, que essa pessoa foi gentil com você, e vai deletar o resto que ele foi grosseiro ou ela foi grosseira, mentirosa ou mentiroso, controlador, obsessivo. Vai deletar.
Aí vai dar desculpas. Não, é porque ele tá cansado. Ou você vai se culpar. Eu que deixo ele assim, eu deixo ela assim. Então, a gente quer ver o que a gente quer ver, né? A gente escolhe ver o que a gente quer ver, a gente cria. Então, é importante. Eu falei que esse vídeo não é só sobre crimes, é também trazer uma reflexão para o seu cotidiano. Continuar acreditando na mentira mantém o seu mundo sob o controle. É uma defesa do ego, é uma defesa do seu eu. Agora, você ver a realidade dá um colapso existencial. Isso é um fato. Então, as pessoas preferem não enfrentar esse colapso existencial, que é passageiro, tá? E prefere viver anos e anos e anos numa relação que te adoece, né? Então, essa reflexão é muito importante. Foi isso que aconteceu, né, com a ex-mulher de Ted Bundy. E a pessoa que se auto-engana, ela usa uma narrativa de martírio, de é a vontade de um Deus, é a vontade, sabe? Cria muitas narrativas de heroísmo. Nossa, eu estou fazendo a minha missão, o meu propósito. E olha, o seu propósito, sua missão não tem a ver com os outros, tem a ver com a sua vida. Tem a ver de você ter paz, felicidade, de você viver uma vida plena aqui na Terra, né? Então a gente cria muitos argumentos que não tem base nenhuma. Ted Bundy foi sentenciado à morte 3 vezes. Ao proferir a sentença de morte, houve a frase mais famosa do juiz até hoje na criminologia. O juiz Edward olhou para Ted Bundy e proferiu as seguintes frases: cuide de si mesmo, jovem. É uma lástima para esse tribunal ver um desperdício absoluto de humanidade. Você é um jovem brilhante, teria sido um bom advogado, mas você tomou outro caminho. Cuide de si. Em 1981, com 42 anos, Ted Bundy foi amarrado à cadeira elétrica para ser executado. E naquele momento, ele percebendo que não iria mais poder sair, ele olhou para o pastor e seus advogados e pediu: cuide da minha família e dos meus amigos. Eu não sei quem eram os amigos dele nesse caso, né? Mas foi o que ele pediu. A reação do lado de fora era um clima de festa. Milhares de pessoas se reuniram, soltaram fogos e com cartazes escrito "Queime Bundy, queime Bundy". Às 7h16 da manhã, a morte dele foi confirmada. Na mente de Ted, ele era superior a todos, mais inteligente que os juízes, fascinante demais para deixar de existir. Para um narcisista como Ted, a morte seria o fim não só do corpo físico, mas o fim do espetáculo. Ele adorava um espetáculo, ele adorava se aparecer na mídia. Era algo que alimentava o ego dele. Então, chegando a esse fim, foi realmente uma quebra total de tudo que ele quis ser. Ele era obcecado por ele mesmo. A ideia de que o mundo continuaria girando sem a presença dele, sem que ele pudesse manipular pessoas ou ver o seu nome nos jornais, causara um colapso em seu ego. A cadeira elétrica era a prova
central de que ele era insignificante, vulnerável. Psicopatas adoram ser superiores, têm aquela coragem de controlar os outros. Porém, quando eles perdem isso, essa posição, para eles é a quebra total do ego deles. Tanto que nos últimos dias ele teve crises de choro, ficou desesperado, tentando barganhar, falando detalhadamente dos corpos que ele matou. Ele ficou desesperado, porque ele iria perder, né? Toda essa grandiosidade, iria se tornar vulnerável como as suas vítimas, insignificante. Para ele, assim, foi insuportável. Agora eu vou deixar uma reflexão, talvez uma crítica social, e gostaria que vocês comentassem aí sua opinião. No Brasil não existe pena de morte. E sabemos que através da ciência, neuroimagem, o cérebro de um psicopata é irrecuperável. Eles nascem sem habilidade de amar, de sentir dor, de sentir empatia, dor pelo outro, né? Insensível. A Constituição Federal de 88 diz que é proibido a morte, exceto em caso de guerras declaradas. Um Ted Bundy aqui seria poupado de muita coisa. O que você acha? Merece sentença de morte ou não? Deixo aí nessa observação e você comenta o que você acha. Pessoal, quem chegou aí até o final, eu agradeço. Quer dizer que foi interessante. E bora para mais um vídeo, né, falando sobre a mente criminosa. Você pode aí colocar sugestões, vou ficar muito feliz, tá? E espero estar junto com vocês aí, criar uma grande comunidade que gosta desse tipo de assunto, tá bom? Meu Instagram é Glauciele Neuropsicóloga e bora aí, tá bom? Um abraço, um beijão.